Fala, meus queridos, tudo certo? Vamos dar continuidade aqui no Estatuto da UFMS, beleza? Eu quero que você dê like nesse vídeo, que você compartilhe, que você peça para alguém abrir esse vídeo para a gente conseguir, pô, dar uma aumentada no canal, né? Porque eu tô num canal pequeno, né? Então, para a gente iniciar esse crescimento, ele é muito dificultoso, eu dependo de vocês. Então, eu produzo um conteúdo que, além, na verdade, né, de querer crescer o canal, eu acredito que ele pode ajudar muito, porque é um saco estudar essa parte de legislação, né? Porque, por exemplo, eu sou professor de direito administrativo também. O direito administrativo possui uma lógica, a gente consegue construir um raciocínio jurídico. Aqui a gente sabe que não tem. É a letra feia, é a letra seca. Então eu tô aqui para a gente fazer o quê? Para a gente fazer de maneira mais dinâmica, para a gente construir um raciocínio e para dar certo o estudo, né? Para dar certo, para você conseguir, pô, eu sei isso aqui, né? Isso vai te ajudar, inclusive, a estudar outros assuntos, né? Esse método de processo, de velocidade, de repetição, a gente está junto nessa. Então, peço para você que ajude. A gente vai fazer hoje revisão do conselho universitário e do conselho diretor. Agora que você já fez, já está conseguindo passar, a gente vai fazer essa revisão e aqui no meio eu vou fazendo perguntinhas, linkando o conselho universitário e o conselho diretor, e eu quero que você me responda, tá? Não é ensinamento aqui, aqui a gente só vai passar para frente e você já tem que ir respondendo desde o primeiro momento, tá? Conselho universitário, beleza? Quais são as duas primeiras linhas do conselho universitário? Né? A primeira linha, pausa e fala, beleza, são os reitores, reitor, reitor, vice-reitor e pró-reitores, reitor como presidente, voto de qualidade. E a segunda linha são os diretores, né? Os diretores das agências e os diretores das unidades da administração setorial. Fechado. Então, essas duas linhas aqui, a gente já sabe. Reitor, vice-reitor e pró-reitores. Reitor, diretores das agências e diretores das unidades de administração setorial. Tá bom. Agora os representantes, tá? Tem que também saber a estrutura dos representantes. Aqui no conselho universitário, eu tenho 3 casos que é um representante, 3 casos que são 2 representantes, um caso que são 3 representantes e um caso que são 4 representantes. Fechado? Um caso que são 4 representantes. Ok, professor, entendi. Então vamos seguir. Isso aqui tem que decorar a estrutura. Então, um caso três casos que são um representante, 3 casos que são 2 representantes, um caso de 3 representantes e um caso de 4 representantes. Fechado. O caso de um representante aqui, são 3 casos, né? Quais são esses casos? Pausa e me responde. Exatamente. Um do governo federal, um da Associação de Aposentados e Pensionistas dos Velhinhos e um que é docente de magistério superior de cada unidade da administração setorial. Beleza? Conseguiu responder? Segue. Então vamos lá. Um caso do governo federal, outro caso, Associação de Aposentados e Pensionistas, outro caso de docente de magistério superior de cada unidade da administração setorial. Agora eu pergunto para você, desses casos de um representante, quais deles ou são iguais lá no conselho diretor? Só tem um caso. E que caso é esse? O dos velhinhos, né? Associação de Aposentados e Pensionistas, tá bom? Então não tem um representante do governo federal no conselho diretor, assim como não tem um representante do docente da magistratura de cada unidade da administração setorial no conselho diretor. Também não tem, beleza? Então segue. Respondendo agora aqui o material. Do governo federal, quem indica é o presidente? Não, é o reitor? Não, é quem então, meu amigo? É o Ministério da Educação, tá? Qual o mandato? 2 anos e pode uma recondução, beleza? Associação de Aposentados e Pensionistas, qual que é o mandato? 2 anos e pode uma recondução. Docente de magistério superior de cada unidade da administração setorial. Como que é escolhido esses caras? Ah, esses aqui são o quê? São os eleitos por seus pares, né? Eleição direta e universal. Tem que ir pausando e respondendo. Qual é o mandato? Mandato de 2 anos e pode uma recondução. Lembra que esse é um representante docente de cada unidade da administração setorial, que é eleito por seus pares, né? 2 anos, pode uma recondução, ele não tem no conselho diretor, tá? É fácil querer trocar isso aqui. Beleza? Então vai lá. Então, galera, como é que vem na sua prova, por exemplo? Vem assim, fazem parte da unidade, fazem parte do conselho universitário. Aí ele coloca assim, um representante docente de magistério superior de cada unidade da administração setorial, eleito por seus pares, entendeu? É assim que cai. Ele pega um do conselho superior que não tem no conselho diretor e fala que tem lá. Por isso que a gente está fazendo esse paralelo, tá? E os 2 representantes? Cara, os 2 representantes é igualzinho do conselho diretor. Isso aqui se repete lá no conselho diretor. São 3 casos, né? Um técnico administrativo, outro técnico administrativo também
e outro que é o docente de magistério superior. Lembra para você, eu tenho um técnico administrativo em educação e um docente de magistério superior, que eles são praticamente iguais. Por que são praticamente iguais? Porque ambos são escolhidos pelo sindicato da categoria, da respectiva categoria deles, e tem um mandato de 2 anos com uma recondução. Fechado? E aquele do meio, que é o chatinho, né? Que não é desse jeito, mas a gente matou ele com facilidade. Então vem lá. Primeiro, um técnico administrativo de educação, técnica administrativa de educação, docente de magistério superior. Ok. Estes dois representantes técnico-administrativo em educação aqui, eles são... quem que indica eles, né? O sindicato da categoria. Qual o mandato? Mandato de 2 anos. Pode uma recondução. Agora o chatinho, pô. Técnico administrativo em educação. Quem que escolhe esses dois representantes aqui, né? Na verdade, nós temos 2 representantes técnicos administrativos em educação entre o CS, que a gente falou, né? O CS, coordenadores administrativos e também secretários administrativos das unidades da administração setorial. Então segue, olha aqui, entre coordenadores administrativos, secretários administrativos das unidades de administração setorial. Em qual sistema? No sistema de rodízio, meu amigo. E aqui é o mais chato. Qual que é o mandato desse cara? Tem que lembrar, porque esse mandato chato que tem aqui no técnico administrativo é igual lá no conselho diretor. Então você consegue decorar um e já vai utilizar nos dois, tá? Qual que é esse caso aqui? Qual que é esse caso? É um mandato de 1 ano e não pode recondução. 1 ano e não pode recondução. Então vem, mandato de 1 ano e não tem recondução. E esse docente do magistério superior, né? Quem que indica ele? É o sindicato da categoria. Qual o mandato? De 2 anos e pode uma recondução. Esse aqui é igual esse aqui. Esse aqui é igual esse aqui. Fechou, professor? Entendi isso aqui agora. E agora a gente vai finalizando aqui o conselho universitário. 3 representantes. Esses 3 representantes eram do quê? Pause e me responde. Agora, esses 3 representantes são representantes da comunidade não universitária. E quem que escolhe eles? Não é a galera dos patrões lá, empregado, não sei o que, trabalhista? Né? É a Federação dos Patrões e a Federação dos Trabalhadores e o Conselho Regional de Fiscalização Profissional. Beleza? Nossa, vai, segue. Esse cara aqui tá lá no Conselho Diretor? Não. Esses 3 representantes não estão no Conselho Diretor, tá bom? Então, da comunidade não universitária, quem que indica? Federação Patronal, Federações dos Trabalhadores e Conselho Regional de Fiscalização Profissional, beleza? Em qual sistema? No sistema de rodízio, né? E qual o mandato? Opa, peraí, o mandato desse cara aqui também é diferente, né? 2 anos, mas não tem recondução. 2 anos, mas não tem recondução. Olha aqui, qual que é o mandato? 2 anos, mas não tem recondução. Fechou. E qual esses representantes discentes aqui, os 4 representantes discentes? Da onde que eles são? 2 da graduação e 2 da pós-graduação, beleza? Então, 2 da graduação e 2 da pós-graduação. Quem que indica? Não poderia ser outro, né? Senão o Diretório Central de Estudantes, tá? E qual que é o mandato desse cara? Esse aqui é aquele mandato diferente também, né? 1 ano e pode uma recondução. 1 ano e pode uma recondução. Primeiro, vamos bater firme nos mandatos diferentes. São esses aqui, ó. Cadê? Aqui. Beleza? Quais são os casos que nós temos mandatos diferentes? Quais são os casos que nós temos mandatos diferentes, tá? É o seguinte, vamos lá. O primeiro caso deles, tá? Técnico administrativo entre coordenadores, entre o CS, né? Coordenadores administrativos e secretários administrativos das unidades da administração setorial. Beleza. Esse técnico administrativo são 2 representantes técnico administrativo, beleza. Eles são escolhidos entre esses coordenadores e esses secretários. Qual que é o mandato desse cara? Qual que é o mandato desse cara? 1 ano e sem recondução. Esse cara é tão chato pra gente decorar aqui, que ele é o que tem menos tempo. É 1 ano e sem recondução. Beleza? E qual é o outro aqui no Conselho Universitário que também tem um mandato diferente? Quem tem um mandato diferente aqui também aqueles 3 representantes da comunidade não universitária. Os 3 representantes da comunidade não universitária, beleza? E como que é esse cara aqui? Eles são escolhidos lá pela Federação Patronal, Federação Trabalhadora, Conselho Regional de Fiscalização Profissional, não é isso? É isso mesmo. Qual que é o mandato dele que ele é diferenciado? Mandato de 2 anos, mas não tem recondução. Mandato de 2 anos, mas não tem recondução. Beleza, professor. O último caso de mandato diferente aqui do Conselho Universitário, qual que é? É o caso dos 4 representantes discentes, né? 2 da graduação, 2 da pós-graduação, escolhido pelo DCE. Qual que é o mandato desses caras aqui? 1 ano, né? 1 ano, mas pode uma recondução. 1 ano, mas pode uma recondução, tá? Daí, galera, aí na sua casa,
passa, né? Responde quando eu falar assim, esses 3 casos aqui, que são os casos de diferente, né? Tem que falar, lembrar assim de cabeça quais são os diferentes, que vai facilitar bastante, beleza? Vou apagar isso aqui agora, que eu quero que você saiba. A gente vai fazer um outro estudo aqui agora. Quais são o dos conselho universitário? Eu vou riscar aqui. Quais do conselho universitário estão no conselho diretor? Vamos lá. Olha aqui. Esse aqui está no conselho diretor. Acho que esse vermelho não tá legal, não. Vou pegar outra cor aqui. Vamos ver se o amarelo fica maneiro. Beleza. Esse aqui tá no conselho diretor. Esse aqui tá no conselho diretor. Esse aqui tá no conselho diretor. Esse, na verdade, isso tudo aqui, né, está no conselho diretor. Beleza? E esse aqui está no conselho diretor, tá? Então, esses aqui é tudo que está no conselho diretor. Então, o que está no conselho diretor, né? As 2 linhas do conselho universitário. Nós temos um caso de um representante, que é qual? É do governo federal? Não. É dos velhinhos, né? A Associação dos Aposentados e Pensionistas. Os 3 casos de 2 representantes do conselho universitário estão no conselho diretor. Beleza. O caso de 3 representantes aqui da comunidade não universitária está no conselho diretor? Não. O caso de 4 representantes discentes está no conselho diretor? Sim, e é igual. Beleza? Vamos passar então agora o conselho diretor, tá? Segue, conselho diretor. As 2 primeiras linhas do conselho diretor, como é que é? É igual, né? Reitores e diretores. Então responde para mim. Reitor, vice-reitor e pró-reitores, ok. E depois, diretores das agências e diretores das unidades da administração setorial. Ok. Aí, eu quero que você saiba a estrutura, tá? A estrutura. Eu tenho um caso de um representante, eu tenho 3 casos de 2 representantes, que é igual ao do conselho universitário, e eu tenho aquele caso de 4 representantes discentes. Fechado? Então segue, ó. Um caso de um representante, 3 casos de 2 representantes, 4 casos de representante discente. Qual que é o caso de um representante aqui? Qual que é? Qual que é? Qual que é? É os velhinhos. Associação de Aposentados e Pensionistas. Qual o mandato? 2 anos, pode ir uma recondução. Agora os 2 representantes, né? 3 casos de 2 representantes. 2 casos técnico-administrativo em educação e um caso docente em magistério superior. Beleza? Então, a grande pegada do conselho diretor é você conseguir enxergar o que você decorou no conselho universitário que vai se aplicar ao conselho diretor. É só isso, tá? Então, são as 2 primeiras linhas, um caso de um representante, que é o lá dos velhinhos, os casos de 2 representantes é igual e o caso de 4 representantes. Só isso, beleza? Mas vamos repetir. Os 3 casos de 2 representantes. 2 casos de técnico-administrativo e educação e um caso de docente magistério superior. Lembrando que um caso de técnico-administrativo e educação e um caso de docente magistério superior, eles são quase idênticos, né? No que tange o modo de escolha e mandato. São idênticos, né? Eles são ambos escolhidos pelos sindicatos, indicados pelos sindicatos das suas respectivas categorias, com o mandato de 2 anos, podendo uma recondução, beleza? Então vamos lá. Nós temos o caso aqui de técnico administrativo em educação, docente de magistério superior, beleza? Este primeiro técnico, né? Quem que indica? Sindicato da categoria. Qual é o mandato? Mandato de 2 anos e pode uma recondução. Agora é o Chatonildo. O Chatonildo tá aqui, cara, né? Você vê que eu fico falando que ele é Chatonildo e aí você vai decorando qual que é o caso, tá? Estes 2 representantes técnicos administrativos de educação, entre CS, né? Coordenadores administrativos e secretários administrativos das unidades de administração setorial, né? 2 representantes, coordenadores administrativos e secretários administrativos das unidades de administração setorial, né? E qual que é a escolha, né? Sistema de rodízio, né? O sistema de escolha é o de rodízio. Então segue, né? Entre coordenadores administrativos e secretários administrativos da unidade de administração setorial. Em qual sistema? No sistema de rodízio. E aqui, cara, aqui é um mandato, né? Qual que é o mandato desse cara, cara? Qual que é o mandato desse cara? 1 ano e não pode recondução. 1 ano e não pode recondução. Ele é tão chato que ele vai ficar pouquinho. 1 ano e não pode reconduzir não, tá?
Então, 1 ano e não tem recondução. Docente de magistério superior. Quem indica? Quem indica? É o sindicato também, mandato de 2 anos, né? Podendo uma recondução, a gente já tá careca de saber. 4 representantes discentes, 2 da graduação e 2 da pós-graduação. Quem que escolhe? Quem que indica? Não poderia ser outro, que nem, senão, o Diretório Central de Estudantes, tá? Qual é o mandato desse cara aqui? Ah, o mandato desse cara aqui também é diferente, né? Também é diferente. É 1 ano e pode uma recondução. 1 ano e pode uma recondução. Beleza? Então, 1 ano e pode uma recondução. Aqui no conselho diretor, vou apagar tudo aqui. Aqui no conselho diretor, nós temos 2 mandatos chatos, né? Esse aqui e esse aqui. Então, pausa e me fala quais são os mandatos chatos, que é diferente do padrão no conselho diretor. Primeiro, né? O técnico administrativo e educação entre os CS, coordenador administrativo e secretário administrativo de unidade de administração setorial. Qual que é o mandato desse cara chato, né? Ele é tão chato que ele vai ficar pouquinho. 1 ano sem recondução. 1 ano e sem recondução. E os 4 representantes discentes, 2 da graduação e 2 da pós-graduação escolhidos pelo DCE. Qual que é o mandato desse cara? 1 ano, mas ele não é tão chato. Mas, então pode uma recondução. 1 ano e pode uma recondução. Qual que é o caso que está faltando, que também tem um mandato chato lá do Conselho Universitário? Qual que é esse caso? Lembra comigo, qual que é esse caso? Exatamente. Esse caso é o caso dos 3 representantes da comunidade não universitária, escolhido lá pela Federação do Patrão, dos Trabalhadores, né, e do Conselho Regional de Fiscalização do Trabalho, tá? Que tem um mandato também diferenciado, esses 3 caras. E qual que é o mandato diferenciado desses 3 caras? São 2 anos, o mandato é de 2 anos, mas não pode reconduzir. Não é isso mesmo? Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Deixa eu confirmar se é isso aqui mesmo, né? Isso aqui, ó. O que eu tava falando é esse aqui, ó, né? Que também é diferente aqui, ó. 2 anos sem recondução, tá bom? Então, esses são os mandatos diferentes. A gente fez a revisão novamente, traçando um paralelo. E agora a gente vai falar nas próximas aulas dos membros dos demais conselhos, beleza? Sempre fazendo a mesma pegada, tá? O mais difícil já foi que é conselho universitário. Tamo junto.